Olá, povo de Deus, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, conversão São Paulo Apóstolo, terceira semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 22, de 3 a 16, e Marcos 16, 15 e 18. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação, junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. O discurso de Paulo apresenta uma autobiografia ressaltando sua pertença ao povo judeu. Judeu de nascimento e de educação, judeu em seu zelo pelo Deus de nossos pais e em seu zelo anticristão. A quem persegues? Dito a um auditório judeu na sua cidade, pode insinuar que continuam agredindo Jesus, depois de havê-lo eliminado e que agora está vivo. No contexto, soa como censura e acusação, já que Paulo ia para Damasco, respaldado pelas autoridades judaicas. O nosso texto de hoje é um dos 3 relatos com que Lucas descreve a conversão de Paulo, sem se preocupar com o rigor histórico. Ele pretende personificar em Paulo a justificação do cristianismo e a falta de razão do judaísmo. O evento de Damasco articula-se em 3 momentos. Um diálogo de reconhecimento mútuo entre Jesus ressuscitado e Saulo de Tarso, a conversão de Saulo revelada na pergunta: que hei de fazer, Senhor? E a missão: quem conheceu a vontade de Deus e viu o justo recebendo a palavra de sua boca, torna-se testemunha do que viu e ouviu. Doravante, para Paulo, a única forma de vida é ser missionário de Jesus. Marcos 16, 15 e 18. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes:
Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. O mandato missionário de Jesus, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura, é dirigido diretamente aos discípulos. Mas, embora Paulo não pertença ao grupo dos 12, a liturgia aplica-lhe também as palavras de Jesus aos 12, no momento em que subia ao céu. Paulo, depois da sua experiência de fé e de comunidade, torna-se verdadeiro apóstolo de Jesus. Desde sempre a igreja entendeu que o mandato missionário do ressuscitado se dirigia também a ele. Paulo submete-se e obedece. Deus quer salvar a humanidade com a colaboração da própria humanidade. Jesus precisa de missionários, testemunhas. A salvação é fruto da pregação e realiza-se pelo ato de fé de quem a escuta. Quem acreditar e for batizado será salvo. Deus, que nos criou sem nós, não nos salva sem a nossa participação. Os sinais e prodígios que acompanham a pregação dos apóstolos manifestam a presença consoladora de Deus no meio de nós. Claro que ninguém em sã consciência vai ler os sinais dos missionários de forma literal. Um pastor norte-americano levava uma serpente nos seus cultos, foi picado por ela e morreu. Quase que o fato se repetiu com seu filho, mas foi salvo pelos fiéis da igreja. Ninguém deve tentar a Deus fazendo o teste de beber veneno mortal. Os sinais, na verdade, querem indicar a audácia e coragem dos discípulos missionários de Jesus, o que era evidente em Paulo. Paulo é o típico convertido que fez a mudança radical na vida, passando de perseguidor de cristãos a perseguido por causa de seu testemunho de fé em Jesus. Tudo em Paulo tinha a marca do radicalismo, do judeu radical observante da lei a cristão radical, capaz de entregar a vida pela causa. Interessante notar que quando Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Àquele que lhe apareceu com forte luz e falando no caminho de uma missão de perseguição, recebe como resposta a identificação clara de Jesus. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. O perseguido por ele tornou-se-lhe o centro de sua vida. Por Jesus, ele passa a arriscar sua vida, fundando diversas comunidades na Ásia e na Europa. Escreve-lhes cartas que testemunham seu amor a Jesus Cristo e à Igreja, e nos dão elementos importantes da sua teologia. Como apóstolo verdadeiro e autêntico, Paulo tem sempre o cuidado de voltar a Jerusalém para se confrontar com os outros apóstolos e não correr em vão. Há muitos séculos que a festa da conversão de São Paulo foi fixada em 25 de janeiro, talvez por causa da data da transladação de seu corpo, que atualmente repousa na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma. Um beijo no seu coração.